Olá a todos, boa tarde. Vamos começar, né, o Na Telinha Talks. Eu sou Gustavo Leme, eu tenho mais de 40 anos aí no mercado de publicidade, muitos deles na área de vendas de publicidade comercial. Então, o assunto que nós vamos falar é justamente esse, é mídia sobre todos os aspectos, campanhas de publicidade, criação, planejamento, todas as partes que envolvem a publicidade como uma atividade, como uma indústria que é a publicidade. E o nosso primeiro convidado hoje aqui é o André Maggi. O André Maggi é CEO da The Media Trade, é uma empresa de planejamento de mídia, mas durante a conversa ele vai explicar melhor o que eles fazem lá. André, obrigado por ter vindo, prazer ter você aqui. Queria começar falando um pouco de você, né? Você começou na área de marketing, né? De Foi empresa. isso mesmo. Obrigado você pelo convite. Prazerzão estar aqui no Na Telinha Talk. E comecei a minha carreira, eu fiz administração de empresas. Comecei trabalhando nas áreas de marketing e trade marketing, né, da indústria alimentícia a priori. E segui por quase 11 anos mudando só de setores. Que né? marcas você trabalhou na indústria? Comecei trabalhando com extensões de linha numa divisão chamada Divisão Allegro da PepsiCo. PepsiCo na divisão Foods, subdivisão Allegro. Então tinha não só extensões de linha de Toddy, como também de Todinho, Quaker e tinha as categorias de candies. Então, a gente trabalhava com distribuição de Wrigley's aqui no Brasil. Chiclete. Chiclete, isso. Então, marcas famosas, né? Todo mundo conhece. Tinha também... a gente trabalhava com licenciamento. Tinha a Alfajor Turma da Mônica, que estava nesse portfólio. E depois dali eu fui trabalhar para outros... Essa divisão... ela passou por um racionamento dentro da PepsiCo e a equipe foi sendo realocada porque ela passou a ser foco no México e não mais no Brasil. Então, com uma mudança, já com 6 meses de PepsiCo, eu fui trabalhar com o trade marketing de canal distribuidor. Todas as distribuidoras contratadas pela PepsiCo para levar o portfólio de foods pelo Brasil, além, né, fora daquele canal de distribuição direta. Ou seja, como eu chego no bar, no supermercado, no mercadinho de poucos checkouts no interior do Brasil. E para poder distribuir os produtos dessas marcas. E tinha também a Alma Chips. Né? Então você rodou muito o Brasil. Rodei bastante. Conhece bastante o Brasil Profundo? Brasil Profundo. Uma das coisas que eu lembro que na época chamou a atenção assim, de colegas da faculdade, até da minha família, foi eu andar bastante para cima e para baixo nas combis da Alma Chips para conhecer como que era o dia a dia do vendedor, que não era só entrega. Ele chegava no ponto de venda para fazer, de fato, uma negociação de abastecimento, baixar a mercadoria, faturar com o palmezinho, na época já era um pouquinho mais moderno, mas tinha estabelecimento comercial que você ainda fazia na folha, no papel, né? Na prancheta. Esqueci até o nome, no bloquete. Era no bloquete. Tirava a nota ali na hora. Então, carbonado, com cópia carbonada. E aí eu ajudava a baixar a caixa. Às vezes a gente tinha que fazer ali o pick and pack rapidamente, colocar nos displays de Alma Chips, tudo para a criançada depois chegar lá e ter o salgadinho disponível. Legal, bacana. E depois disso você começou a pensar em mídia, na Media Trade. Como é que surgiu essa ideia da The Media Trade? Passaram muitos anos, né? Então mudei de indústria, fui para telecom, fui para farma, depois indústria química com farma. E quando eu fui empreender, a convite de um amigo meu para me tornar um sócio gestor, né, de um negócio chamado Gympass, que hoje é chamado Well Hub, eu tive uma visão mais realista
do que é você ser um anunciante de pequeno porte, porque em 2013, 2014, o El-Hub, Gympass, tinha poucos recursos e precisar alcançar o teu público-alvo de alguma maneira, além do que se podia trivialmente fazer com investimentos menores, tickets menores, via Google AdWords na época, né? Então, naquele momento ali eu percebi que tinha uma oportunidade em mídia para tornar os meios, todos os meios, mais acessíveis e mais organizados, para que qualquer anunciante tivesse um caminho menos complexo para encontrar e pensar. Uma publicidade, né? Exatamente. Às vezes um anunciante, um bar, como você estava acostumado aí para distribuir seus produtos, queria falar com o público da cidade. Aí você tem essa possibilidade através da Media Trade, é isso? Exatamente. Tem até um filme que traz de uma maneira muito jamais caricata como uma mídia se tornou acessível para pequenos negócios, que é o filme dos estagiários da Google, que tem 2 atores comediantes que fazem ali no final do trabalho deles no Google, eles foram estagiar no Google, uma big tech, e eles tinham que fazer com que os estabelecimentos comerciais usassem. E aí eles foram até uma pizzaria próxima ao campus que eles estavam para ensinar e precisava passar de uma linguagem menos técnica, né? Falou, olha, você tem os seus clientes cativos, mas você pode encontrar outros. Como é que você faz isso? Eu consigo te deixar encontrável no buscador. Então, e aí quando você pensa que, né, várias empresas precisam, dependem de uma agência ou de algum caminho muito mais formal, mais complexo, você fala, pô, isso não é acessível para todo o mercado. Como dá para facilitar? E aí começou com o canal do anúncio, é isso? O canal do anúncio é essa plataforma em que você permite que essas pequenas, médias, por que não, até grandes, né? Dependendo de qual a linha do negócio, por exemplo, para uma campanha de recursos humanos, para uma campanha de lançamento de uma loja no interior, essa sua plataforma permite que você tenha uma visão de quais são as mídias disponíveis em uma determinada cidade, uma determinada região, é isso? É isso aí, Gustavo. Acho que o que você falou sobre também as grandes, né? A gente começou mirando o pequeno negócio. Mas quando você evolui, avança no trabalho, então o canal do anúncio ele é um iFood da mídia. O iFood da mídia? É um iFood da mídia. Eu preciso comprar agora uma refeição. Eu quero buscar uma comida chinesa, Ótimo. O que você precisa? E eu tenho que divulgar um lançamento, eu tenho que dar visibilidade de uma inauguração de loja, eu tenho que fazer uma campanha toda para contar que a minha marca está se reposicionando. E, às vezes, vamos dizer assim, um empresário que tem menos estrutura de marketing, mas tem um negócio faturando 50 milhões por ano, 100 milhões por ano, ele não precisa ter todo esse vendaval de termos técnicos, ele simplesmente sabe onde ele quer chegar. Ele tem que ter um apoio. A plataforma em si, ela permite que você encontre os dados. Que dados? Preço de mídia, formato de mídia, onde ela está disponível. A partir daí, existe uma consultoria, um apoio. Tem que ter uma equipe preparada. Mas assim, uma pergunta importante. Para essa pessoa chegar nesses dados, você tem esses dados coletados, você tem lá informação de todos os veículos do Brasil, é isso? Olha, não de todos do Brasil, mas é o maior inventário que se tem notícia no Brasil. Nós temos, são mais de 4 mil veículos de comunicação, de todos os meios de comunicação. Então você consegue comprar rádio, televisão, mídia online, aplicativo, portal de notícias,
Mídias alternativas, eu consigo comprar uma faixa no avião que passa na praia, uma mídia, uma divulgação, meu anúncio na caixa de pizza. E mídias até das mais modernas. Hoje a gente tem milhões e milhões de domicílios que tem uma TV conectada, uma TV inteligente, a Smart TV. Que quase não se compra mais uma TV que não seja smart. Não tem mais. Não tem mais, né? No varejo. Então, essas TVs elas têm uma capacidade enorme de catálogo, de opções, sejam em canais streaming, canais por streaming, né? Seja por plataforma de streaming, seja você acessando diretamente a internet, de alguma maneira. Né? Você é um grande expert nessa área, você sabe. E para que qualquer marca possa se ver apta a fazer uma propaganda naquela mídia que aquele empresário, aquela empresária, aquele profissional já consome, eu já consumo, eu gostaria de ver minha marca ali. O canal do anúncio te permite. Ele é o elo... Mesmo que seja, por exemplo, um influenciador. Você tem como chegar aos influenciadores. Também, exatamente. Tudo em um lugar só. Uhum. Essa conveniência, ela é mais do que uma comodidade. Ela é um sinal também de eficiência, de otimização. Tá. Mas assim, a partir do momento que o cara já sabe o que ele quer fazer, ele já tem, vamos dizer, o planejamento de mídia pronto. O que acontece a partir daí? O que o sistema faz? Esse é um ponto crucial. Porque o caminho até você montar um plano de mídia, ou seja, onde a minha mensagem vai chegar, ele já é um caminho difícil. E a plataforma simplifica. Para você escolher com base em filtros, você filtra ali aquilo que tem a ver com o seu objetivo, com o seu público, com a sua marca. Então, a ferramenta facilita. Feito isso, nesse ponto que você falou, eu tenho que negociar. Muitas vezes, eu vou ter que negociar com dezenas de veículos de comunicação. Ora, eu vou mandar e-mail um por um, eu vou ligar um por um. A plataforma ela se comunica eletronicamente com todos eles, simultaneamente. Então, no mesmo momento, todos recebem aquela informação, uma informação completa. Então, a gente reduz também as idas e vindas, mas me passa o CNPJ, afinal, qual é o segmento, qual é o investimento que quer ser feito. Então, com isso, período, a duração da campanha, tudo isso gera uma economia de tempo, uma precisão de ponta a ponta, para que quem está com um planejamento ali esperando, afinal, qual é o orçamento? Quanto que eu vou ter que pagar por isso aqui que eu escolhi? Para que aquilo seja o mais rápido possível. E não se perca no meio do caminho e não hajam maus entendidos. Então, acho que é mais uma etapa que a gente traz aí agrega muito valor para qualquer cliente que esteja usando. E também para os veículos de comunicação. A partir disso, você vai ter o retorno do veículo, vai aprovar a campanha e essa campanha vai ser autorizada também para os veículos de comunicação automaticamente. Exato. O cliente ele não precisa conhecer o processo, os bastidores operacionais para poder ter a sua propaganda sendo veiculada. Então, se sai um pedido de reserva, um pedido de inserção, uma autorização de publicação nesse formato, naquele formato, não importa. O nosso sistema conversa com esses receptores. O nosso sistema lida com isso, a nossa equipe de apoio lida com isso, para garantir que o cliente ele tenha a confirmação da reserva, que ele possa, a partir dali, preparar o seu conteúdo ou ser atendido por uma produtora homologada no canal do anúncio, ser atendido por alguém que a gente garanta ali que vai ajudar na produção do conteúdo. Agora, a viagem também do conteúdo, fiz aqui um comercial, um banner e tal. Se eu tiver que mandar um a um, não usando o canal do anúncio, é outra dor de cabeça. Então,
a plataforma ela também unifica o caminho. Você insere todos os criativos lá e ela entrega para E ela entrega para todo mundo que precisa, cumprindo com os requisitos, os critérios de formato. Então, aquelas especificações, a linguagem da produtora... Já tem tudo pré-selecionado. Já. Se uma marca... Quem está sendo atendido numa marca não precisa ser expert, super conhecedor de especificação de produção e criação. E etc. Não. Já tem pronto ali para que ele simplesmente, essa pessoa, passe para quem está produzindo, para quem está criando, e essa pessoa já entende o que está escrito ali, volta ao arquivo, sobe e distribui. Então, mais um ganho. Tem mais. Tem mais. Porque o caminho de se fazer campanha ele é longo. Você também precisa conferir a entrega. Né? Saber se foi exibido realmente o que você comprou, né? É um processo que no mercado é chamado de checking, que nada mais é do que a fiscalização. Uhum. Fiscaliza para mim se aquilo que aquela irradiação, fiz propaganda na rádio em Maceió, fiz uma propaganda na televisão em Goiânia. Eu não preciso estar em todos esses lugares para garantir que aquela entrega foi feita. Eu tenho 2 elementos de verificação. O primeiro é os próprios veículos de comunicação. O comprovante de exibição. Eles têm que comprovar, né, com firma ali, dou fé de que isso foi realizado, foi executado. E que eu possa ser eventualmente fiscalizado, auditado. E uma própria auditoria, que no nosso sistema ela já está integrada. Ela já está integrada. Então, o nosso cliente, quando vai rodar a campanha dele, então a gente tem um cliente, uma marca super conhecida no segmento de pet. Enquanto a gente está aqui conversando, tudo que está acontecendo em rádio e televisão já está aparecendo no relatório em tempo real. Na plataforma, já está. Na plataforma. E, lógico, depois que a gente conclui, então tem campanha que tem mídia exterior, tem, por que não, jornal impresso, revista impressa segmentada para veterinários. Né? Você tem mídia online, influenciadores. Cada meio de comunicação e veículo tem um tipo de relatório. Se eu simplesmente pegar todos esses materiais que são produzidos por essas empresas e colocar aqui tudo emboladinho para o cliente, ele vai ter que se organizar para poder ler um por um e tal. Então, o nosso time de operações e o nosso sistema, eles já fazem toda a consolidação para que o cliente veja isso de maneira uniforme, de uma maneira organizada, simplificada, tudo numa documentação só. Cara, eu fui mídia, né, no meu começo de carreira, né? Eu fui assistente de mídia, coordenador. Depois eu fui para veículo, mas, porra, se existisse um negócio desse lá, ia resolver. Os departamentos de mídia precisavam saber disso, né? É verdade. É uma puta de uma ferramenta para o mercado de agências, né? É uma baita ferramenta e vale ressaltar o seguinte, como toda tecnologia, é importante que os atores desse cenário mercadológico façam uma leitura cautelosa. Porque em tempos de inteligência artificial, que avança de forma muito veloz, existe na minha opinião, uma falácia de que haja uma substituição de maneira avassaladora de posições e funções. O que, na prática, a gente vem percebendo que não é bem assim. Os seres humanos vão precisar aprender a pilotar mais as inteligências artificiais. Então, eu mesmo... Uma das maiores discussões aí que tem no momento, né? Qual é o impacto disso no trabalho de todos, né? E vamos lá, o que já tem de oferta de agentes de IA, de ferramentas que trazem execuções operacionais,
que fazem cálculos, que fazem análise, é gigantesca. E nós não estamos dando conta de consumir tantas novas ferramentas numa enxurrada só. Então, nós precisamos também colocar os pés no chão e pensar na melhor utilização, na melhor escolha e saber que, da mesma maneira que cada solução nova com inteligência artificial ela vai fazer sentido de alguma maneira para a rotina de trabalho de cada um, mais dependência, menos dependência, mais produtividade ou menos, todas as plataformas que já foram inventadas para trazer automação em processos, que o que a gente está fazendo ele é de ponta a ponta, é algo que é demorado, é algo que, para empreendedor que deseja que a sua empresa faça um voo de foguete rapidamente até a estratosfera, não é assim. São várias etapas. Então, é necessário ter uma boa leitura, porque o profissional que utiliza uma ferramenta que te dá, cobre toda essa jornada, ele passa a ser, como foi lá atrás, no passado, a adoção dos ERPs nas grandes empresas, depois passando para médias e hoje soluções de ERP na nuvem para pequenas empresas. Vai te permitir ter mais controle, mais produtividade e ter mais disponibilidade para pensar. Pensar no cliente, no que o cliente precisa, ler o que foi produzido de relatório. Quantos relatórios são emitidos por veículos, agências, que às vezes nem os veículos, nem as agências têm tempo de ler e nem o cliente, porque vem de tudo que é lado. Então, o que nós estamos mirando e que vem para clientes que, inclusive agências que usam a nossa plataforma na versão para agências, o que a gente vem proporcionando você consegue ter mais capacidade de uso intelectual. É mais eficiência mesmo, né? Mais inspiração e menos transpiração. Você não precisa ficar levantando informações e essas coisas que demoram muito tempo. Você tem que buscar o representante, tem que achar quem faz e tudo, está tudo ali. E no final, toda vez você está ficando até de noite no teu escritório ou no seu home office. Estamos falando de tempos de qualidade de vida, né? Também, muito falado hoje em dia, né? Se nós criamos ferramentas que ajudam a desafogar fluxos de trabalho diário, a gente deve ter algum ganho de qualidade. Uma parte eu vou dedicar, esse meu ganho de tempo eu vou dedicar para pensar mais no meu cliente, na estratégia, e o resto eu vou trazer para a esfera pessoal, para ter mais tempo com a minha família, por que não? Agora, você vinha falando de CTV, de televisão conectada, dessas TVs modernas hoje em dia que já estão com a internet, tem todos os aplicativos dos streamings, os grandes streamings que você escolhe ali, que você vai ver o filme, a série e tal. Também tem os canais que são os canais FAST, que estão aí dentro desse menu das TVs conectadas. E muita gente ainda não sabe o que é. Você vai explicar? Para quem ainda não conhece isso, como é que a gente vai fazer isso? Vamos explicar junto? Eu vou trazer aqui com as minhas palavras para que o professor dessa área possa arredondar depois, né? Os canais FAST, nada mais a sigla, né? O acrônimo do FAST, significa canais que são suportados por propaganda. Ou seja, eles se mantêm de pé, a forma deles se remunerarem é através da propaganda. Então, nada diferente do que a televisão aberta se tornou, os canais tão famosos, a SBT, Globo, Band, etc. Falando dos canais da televisão linear, que a gente acompanha ali a programação, mas que eles são um híbrido, na minha leitura, do que a TV por assinatura, a TV a cabo trouxe em termos de segmentação, né? Totalmente. Eu participei bastante disso também, né? Desde o comecinho da indústria de TV por assinatura, eu tive presente ali no Canal Mais, na TVA, na NET, na Globosat.
Então, é um comparativo muito válido você ver o que era o planejamento de mídia naquela época, com novas segmentações de público que esses canais traziam, né? A falta de audiências e de métricas, e o que é hoje. Né? Como ele se desenvolveu. Né? E a gente fazia essas vendas baseadas no valor do conteúdo. Né? Na conexão que esse conteúdo tem com o público, não exatamente no CPM preciso e tal, né? Mas na conexão no valor gerado pelo conteúdo. Né? É isso. Os canais FAST, portanto, eles trazem esse DNA, né? Essa composição da segmentação. Então, para quem está acompanhando a gente, a segmentação tem a ver com assuntos, com pautas específicas. Então, você vai ter um canal voltado só para conteúdos pet, um canal só para falar de decoração, como a gente vê na TV por assinatura. Porém, vejo até um nível além de segmentação, até um pouco mais puros, né? Uhum. Às vezes você vê canais falando sobre casa e decoração, abrindo um pouco o leque, os canais FAST parece que estão vindo mais puros, tem mais conteúdos, uma produção muito focada na produção. Então, assim, quando você assiste um canal de televisão, você tem, às vezes, o papel de quem faz a emissão, quem faz a emissora que tem ali a concessão, que consome, que compra conteúdos. Os canais FAST eles já estão sendo criados pelos próprios conteudistas ou as produtoras. Uhum, exato. Né? Que são muito focadas em o que é que o meu público quer ver. Muitos vindo do YouTube, né? Isso, já perfeito. Tem um público, nicho de público já determinado e trazem esse conteúdo para os canais FAST. Né? E que é legal, porque é um conteúdo que ele é produzido para ter mais visualização e não necessariamente para vender a publicidade. Então, digamos que, por enquanto, é um objetivo mais purista, mais puro. Quero satisfazer a necessidade de quem quer ver um esporte radical. É isso. Por consequência, isso tem um apelo para um anunciante. Sem dúvida. E aí vem o desafio dos anunciantes irem ao encontro dessa nova oferta de tantos canais. E, para quem também está nos assistindo, algo importantíssimo de dizer. São canais que podem ser assistidos pelo telefone celular, através de um aplicativo de uma operadora, através de um aplicativo de plataforma, e que nas televisões, com o avanço, então as TVs são inteligentes, elas têm um sistema operacional. Esse sisteminha que mostra lá as janelinhas e tudo mais, os mosaicos, né? A exemplo dos computadores, eles também estão se aperfeiçoando na maneira de serem mais... esse conteúdo, né? Serem mais amigáveis, né? Uma leitura mais fácil, harmoniosa, né? Mais intuitiva. Mais intuitiva, perfeito. E aí eu vou começar a consumir um pouco mais, explorar mais. Eu vou ser mais explorador na televisão do que, basicamente, antes que eu mudava para cima e para baixo o canal. Uhum. Ou digitava ali. Né? André, então, eu entendi que você tem na Media Trade, então, a parte da mídia, da agência, a parte do anunciante, e para o veículo também tem, né? Tem uma solução interessantíssima, né? Tem. O veículo ele já se beneficia da plataforma para o anunciante e para a agência, porque ele tem o seu portfólio, o seu inventário sendo usado para planejamento e, eventualmente, virando venda. Né? E são 4 mil veículos. 4 mil veículos, mais de 200 mil formatos, espaços publicitários. Agora, o veículo também tem o seu canal direto de vendas. Então, os veículos... Assim, esse inventário, como é que faz para atualizar? Eles têm esse interesse em atualizar ou tem que ficar batendo na porta e falar assim, veículo, vem aqui atualizar suas informações? As duas coisas. Os veículos eles têm interesse de maneira que esteja sempre atualizado, tanto para as agências, quanto para agências e plataformas, como no nosso caso, para os clientes, porque se você não tiver o dado atualizado, logicamente que isso dificulta, né, uma compra e uma venda. Agora,
Daí a ter esse dado atualizado de uma maneira mais eficiente, ou seja, como é que os preços são atualizados no Mercado Livre? Quem está vendendo dá manutenção, cuida dos seus produtos, seu catálogo e atualiza a foto, põe uma foto melhor, né? Faz uma promoção, eventualmente, ajusta preço. Para quem está vendendo publicidade é a mesma coisa. Uhum. Então, você é dono do seu portfólio, do seu catálogo de produtos, formatos, no caso, e é importante que você olhe para todos os canais de vendas que você tem, que a gente vem chamando isso de Omnichannel B2B. É muito técnico, mas para quem acompanha, olha para o varejo, por exemplo, Omnichannel. Né? Então, você tem a composição de distintos canais de vendas. Vou fazer uma venda na loja física, é um canal de vendas. Vou fazer via e-commerce, é uma forma de vender. Vou vender na televisão pelo 0800, é um outro canal de vendas. Vou vender através de representantes, distribuidores. Então, você tem muitas maneiras de alcançar o seu potencial cliente. Como eu vou alcançar meu cliente? E para chegar em clientes que não estão, digamos, no seu alcance, você pode precisar de um parceiro de negócios que faça isso com mais equipe, mas que faça isso também para outros fornecedores, ou um parceiro que tenha tecnologia. Então, o fato cada ano que passa, as metas ficam mais difíceis de serem alcançadas para quem está vendendo, independente do mercado, do setor. E o desafio é como vender mais e melhor. Manter ou elevar a margem. Como é que eu faço isso? E para o cliente, então, para quem está pensando, como é que eu posso fazer a minha propaganda num site, num portal segmentado, como de repente na telinha? Como é que eu posso fazer minha propaganda na rádio de notícias? Ora, você hoje tem uma possibilidade que é usar o canal do anúncio. Você também pode, se você tiver uma necessidade específica de um veículo de comunicação, você pode querer comprar diretamente com esse veículo. Mas você conhece a equipe de vendas do veículo? Como é que você chega nele, né? É isso, né? Muitas vezes você navega pelos sites desses veículos de comunicação, e não só veículos de comunicação, vários deles, né? E você clica no anuncia aqui, né? Em geral, os veículos quando tiver. Anuncia aqui. Quando tem. Tem que ter. É aí que tá. No mínimo. Gustavo, você foi no ponto. Às vezes não tem. Clica ali, vai supondo que tem. Clica ali, entra num formulário para fazer um e-mail para @comercial. 99,9% do mercado, quando tem o Anuncie Conosco, leva esse potencial anunciante. Pode ser você empreendedor, pode ser você profissional de marketing, pode ser você consultor, trabalhando numa agência. Estudante, né? Estudante também, fazem trabalhos, a gente tem um canal acadêmico, né? Depois até podemos falar disso. Claro. Mas o caminho, o acesso, ele não é facilitado. Aí você deixa o seu e-mail, seu telefone. Para a equipe de vendas do veículo que está acostumada, tem uma rotina de visitar seus principais clientes, sejam anunciantes ou agências, aquilo foge ao ritmo. Uhum. Eu tenho que parar então para dar um atendimento para um novo cliente. O atendimento para um novo cliente ele é completamente diferente do atendimento para quem já é cliente. Eu tenho uma história em andamento com uma marca, com uma agência, eu tenho já um vocabulário, um glossário, tudo é diferente. Um novo cliente, é importante que vou prestar um serviço ali de vender a minha mídia para essa marca, eu entenda como essa empresa funciona, o que ela vende de produto ou de serviço. Então, esse trabalho, primeiro, de ouvir, de entender, ele exige tempo, requer tempo, cuidado. E uma equipe que vai fazer isso exclusivamente. E um perfil, exato. Quando é o contrário, quando é o cliente que tem interesse no teu veículo, quando tem a prospecção que você falou, quando é com uma equipe que está preparada para isso, para fazer isso,
quando o cliente chega até você, você tem que também estar preparado para rapidamente atender às expectativas desse cliente. Só que o modelo antigo de coloque seu e-mail e telefone aqui, ele é limitado. O que nós estamos fazendo para o mercado? Quando nós observamos isso e ouvimos dos veículos de comunicação que essa área de novos negócios, ela sempre foi uma área difícil de se pagar, né? Um trabalho difícil de buscar, de prospectar ou de aproveitar quem chegou até você e transformar isso em negócios, em um volume até que seja satisfatório, não valia a pena. Porém, o comportamento das pessoas está mudando. Quando eu represento uma empresa, eu não deixo de ser uma pessoa, sou uma pessoa. E se eu vou comprar algo para mim, pessoa física, eu procuro também conveniência. A gente falou isso em outra parte da nossa conversa. Procuro conveniência, praticidade, qualidade, mas eu procuro algo que seja fácil de eu fazer ali para conseguir rapidamente resolver aquilo. Dá para montar uma campanha na hora ali. Isso. Só que se eu preciso falar direto com o veículo, por que eu vou entrar? Eu vou ligar direto para aquele restaurante, né? Por que eu vou entrar no iFood? Eu já conheço aquele restaurante, quero falar com eles. Aí o restaurante vai e fala, não, mas eu tenho aqui meu aplicativo, porque você é um cliente da casa. E que tem, né? Todos têm, né? Todos têm. Até restaurante tem. Até restaurante tem. Então você tem um novo marketplace, uma plataforma de software na nuvem para as agências e os veículos. Por que cada veículo vai precisar desenvolver uma loja própria? Vou vender mídia agora com a minha loja. Ótimo. Você precisa construir um desenho dessa sua loja, arquitetar ela. Claro. 2, contratar quem vai fazer. Eventualmente, até na etapa anterior, você precisa contratar alguém para te ajudar nessa arquitetura. Quem vai fazer? Quem vai desenvolver o código disso? Quem vai gerenciar o banco de dados disso? Quem vai gerenciar a infra com o servidor? São tantas coisas técnicas que um veículo de comunicação ele não tem na sua formação, ele não tem como negócio principal fazer TI. É óbvio. Desenvolver software. A não ser que seja uma empresa de TI, né? A não ser que seja. Daí a nossa vocação. A nossa vocação é ser MediaTek. Então tá pronto. Você pega a plataforma de novo, você lá coloca tua informação e é isso. Nós criamos uma cervical. Fácil. Criamos um modelo que é um modelo white label. E vai ser uma super ferramenta para os vendedores também, né? Se você vai fazer uma reunião, você já monta o plano para o cliente na hora em cima dessa plataforma. Ao invés de eu abrir não precisa Excel, voltar para o planejador, fazer uma proposta e tal, só está tudo ali. Eu vou atender o cliente remotamente ou presencialmente. Eu, como vendedor, executivo de vendas de um veículo ou de outro, eu já vou... Vamos lá, vamos escolher. Eu já tenho uma vitrine, eu já tenho os parâmetros que ajudam a chegar aonde. Está pronto, estamos agora no checkout. Você vai faturar, eu tenho uma condição, você vai pagar dessa forma ou de outra forma? E ele escolhe, porque é flexível. Então, nós criamos, portanto, uma versão white label, que significa uma bandeira branca, um rótulo branco. Não existe um layout, uma cara única. Cada customizável, você faz sua cara. Customiza do seu jeito. Então, os grandes que têm capacidade de contratar essas equipes e fazer, eles fazem, né? Você tem o Mercado Livre, tem a sua própria loja de ads, tem a Globo, UOL, Eletromídia fizeram todos, Globo. Eles são grandes, né? É Globo de novo, né? Mas quando você é um veículo pequeno, médio, é só fazer isso, né? Contratar uma plataforma dessa e você tem a mesma, vamos dizer, maneira de trabalhar do que esses grandes, né? Na verdade, com mais recursos. Porque quando você trabalha no recurso, no sistema, você está pegando o tempo todo as melhores práticas do que acontece com esse usuário, com aquele usuário. Então, você adapta muito mais rápido.
você aprimora muito mais rápido. Porque você tem na vocação isso. Me traz uma outra lembrança que, assim, em ano de Copa, né? Isso daí é uma ferramenta espetacular para você colocar seus planos especiais de coberturas, para quem tem os direitos, colocar quais são os jogos, enfim, dá para fazer um monte de coisa em cima disso, né? Tá. A Copa vai movimentar muito o mercado, né? Vai movimentar. Como sempre, óbvio. Sempre. Depois, 2 anos, Olimpíadas, depois Copa de novo. A Copa Mundial de Clubes também, outro evento que vai movimentar, promete, na sua segunda edição, atrair ainda mais investimentos. Então, assim... mudou o formato, está maior, né? Você tem que estar preparado para isso. E depois que o evento aconteceu, não dá para você voltar atrás e vender aquele inventário, aquela mídia que você não vendeu. Escrevi um artigo. É verdade. No LinkedIn. Você escreveu sobre avião isso. Decola todo dia, ele está decorando. Se você encheu os assentos ou não encheu, ele decolou. É melhor sair com um assento cheio, né? É isso. O avião decolou. Já foi a Copa? Foi a Copa. Você vendeu tudo que podia, não vendeu? A marca também, vamos olhar do ponto de vista de quem quer investir, quem quer patrocinar alguma coisa, você perdeu. Mas eu não, ainda bem, eu guardei aquela verba. Existe uma coisa que a gente aprendeu atendendo pequenos e médios anunciantes e que os grandes, logicamente, já entenderam há muito tempo. Publicidade é investimento. A gente, inclusive, entrega pesquisa e estratégia para clientes que são contratantes anuais nossos, dos nossos pacotes de serviço. Por quê? Também, dentro do investimento em publicidade, você também precisa separar uma parcela desse investimento para investir em inteligência, para que a campanha ou as campanhas ocorram de maneira mais proveitosa, sem você ter tanta dispersão, dissipar a energia, o esforço de mídia com formatos, regiões, timings que não são proveitosos para aquele teu objetivo. Verba não utilizada é verba perdida. É verba perdida. Eu já, na minha experiência de veículo, acontecia muito no final do ano, sobrava alguma verba ali que os caras não tiveram falhas, algumas coisas que não aconteceram e sobrou uma verba ali, os caras têm que gastar. Aí a gente vendia para o cara utilizar o ano que vem. Eu me lembro dos meus tempos de marketing produto, que em trade também eu observava, mas em marketing produto vivenciei um pouco mais isso, que era você tem uma agenda de lançamentos de produtos, seja ou de mudança de embalagem, seja lá o que for. E esses calendários, eles o tempo todo sofrem alterações. Porque faltou matéria-prima, porque estrategicamente vamos realocar isso no calendário, vai entrar não no último trimestre do ano, mas no primeiro do outro ano. E aquela verba que foi alocada, né, que foi ali, estava no planejamento anual para ser utilizada naquele período, ela acaba ficando no orçamento para que seja utilizada. E os profissionais de marketing, muitas vezes, eles vão utilizar isso sabiamente para garantir ações que sejam revertidas em retorno de vendas, em retorno de construção de marca já para o ano seguinte, para que seja aproveitado de uma maneira ou de outra. O ponto se a operação, a execução de campanhas de mídia for muito complicada, muito burocrática, tá? O seu investimento começa a ficar mais caro. Você tem que fazer com que a sua verba, o seu orçamento né, possa ser utilizado de maneira fluida, para que, inclusive, isso rapidamente se reverta em reputação, em um movimento ali de comprar, consumir a marca, de lembrar da marca quando precisa. Então, é uma mensagem para os pequenos e médios. Olhem para essas movimentações que o mercado de mídia vem tendo
Então, nós estamos contribuindo para que os veículos vendam melhor, para que eles tenham um canal digital para atender uma marca, para que eles tenham mais portas de entrada e capacidade de entregar nessas portas comerciais e que as marcas elas possam também encontrar um caminho fértil, um caminho aberto, um caminho que facilite. E qual foi o último que você fechou dessas lojas? Me dá só para dar um último aí. Qual que foi? O último que nós fechamos, a gente não pode abrir porque tem que guardar, tem confidencialidade até que seja feito o lançamento oficial. Mas eu posso falar aqui sobre um sucesso que está sendo construído, que é a NeoEdis. A plataforma NeoEdis, ela tem já movimentado uma base de usuários com muita qualificação. Então, ela tem atraído de maneira muito precisa profissionais que trabalham em marketing e também em agências de marketing, de publicidade, etc., de empresas realmente sérias, independente do tamanho, com objetivos ali, com projetos ali a serem divulgados. Então, assim, e o fluxo todo na loja, ele tem sido muito bem avaliado por esses usuários, que têm achado muito fácil. E o bacana é que as equipes internas do veículo, também das diferentes áreas, estão muito entusiasmadas, percebendo que esse modelo ele é escalável. Ele não traz problema para dentro de casa. Porque quando você traz algo, um potencial cliente, mas aquilo não vem numa esteira preparada para dar um atendimento, aquilo pode se tornar um pesadelo para o cliente sendo mal atendido e para quem está atendendo mal, para os dois lados. Então tem que ter, né, todo um processo, um caminho preparado para que... E falando então, já que a gente já mencionou o primeiro case de um white label, de um veículo... Que é de mídia exterior, inclusive. Entendeu? E me conta de agência. Quem que é uma agência emblemática aí que a Media Trade trabalha junto? Nós trabalhamos com algumas agências emblemáticas. Atendemos hoje a Suno, que é uma agência com uma reputação extremamente bacana, profissionais de primeira linha. Atendem marcas incríveis também. Recentemente conquistaram uma conta no mercado de delivery. Uma conta... Saiu no mercado, já está. Novo entrante, né, a Kita. E atendemos também outras agências de todos os portes. Temos agências atendendo marcas belíssimas, assim. Então, desde Air Canada, atendida pela Layer Up, Mate Leão, né, da Coca-Cola, atendida pela Fama, e outras agências. Que bacana. E São aí, centenas para terminar, qual é o case dos anunciantes? Quem são os anunciantes que vão direto lá e montam campanhas e fazem essas campanhas? Quem são os casos? Atendemos contas como Samsonite, né, de malas, bagagens. Atendemos Pet Love na divisão de saúde para os bichinhos. Atendemos também Buson, passagens de ônibus. Nós atendemos também Paga Leve, que é parcelamento no Pix. Você vê, só aqui em 4 exemplos, hoje são mais de 30 marcas que a gente atende com, 30, né? Com dedicação, com contratos anuais. E só essas marcas que eu falei aqui, a gente falou de 4 segmentos diferentes. A gente atende, por exemplo, no educacional, Cognite Schools. Então, eu ia entrar justamente nesse assunto aí do futuro, né? Do futuro do planejamento de mídia, que está nas escolas, nas faculdades, né? É verdade. E aí você falou que tem o educacional. Como é que funciona isso? Durante muito tempo, nós atendíamos alunos universitários precisando de ajuda para fazerem seus trabalhos de planejamento de mídia, buscando dados, enfim, materiais. E a gente percebia que isso paralisava o nosso ritmo de trabalho. Os alunos
Muitas vezes tinha uma expectativa de agilidade que a gente não podia dar. É sempre tudo na última hora. Sempre. E também isso podia atravancar o dia a dia dos veículos, porque as equipes também comerciais nos veículos de mídia e nas agências também eram também buscadas por esses alunos. E aí encontramos numa parceria com a SPM um modelo em que a nossa plataforma, que é utilizada pelas agências de publicidade, ela passou por algumas adaptações para que os alunos pudessem usar na universidade para fazer pesquisa, entrega de trabalho da disciplina do semestre e até TCC. Muitos trabalhos de conclusão de curso para os cursos de publicidade e propaganda, né, o famoso PP, comunicação social, marketing. Então, dependendo, todos esses cursos... Você está na SPM. Nós estamos na SPM, aí começou a parceria com a SPM. Estamos também com o FAAP. SPM sempre na frente. Para você que é... Nosso amigo Dalton aí mandando muito bem. Verdade. Muito se deve à credibilidade ou à confiança que foi passada pelo Dalton Pastore, pelo professor Diego e outras pessoas no corpo docente da SPM que viabilizaram isso. E a partir disso também a gente ampliou. Então hoje a gente tem todos os alunos da FAAP, da Belas Artes, da FAPCOM, da PUC Campinas, e estamos ampliando. Então, universidades que queiram ter o canal do Mídia, que é a plataforma que facilita essa aprendizagem, é uma ferramenta para os professores, para os alunos e para o mercado. É uma visão de mídia muito mais ampla, né? Os alunos descobrem, a nova geração descobre que mídia não é só rede social. Porque, logicamente, que eles são muito mais bombardeados nas redes sociais. Mas eles começam a abrir uma percepção de mundo. Porque quando eles saem na rua para ir para a faculdade... Passam a entender a jornada do consumidor. A jornada. Eles são vários pontos de impacto. Se eu sou mais digitalizado, mais onlineizado, eu vou ver coisas no meu celular, vou ver um canal Fast, por que não? E eles vão percebendo que existem distintas categorias, meios e formatos, e aí é o aprendizado deles na prática, porque eles vão vendo preços reais, formatos usados por marcas reais, tudo real. Como eu crio um cronograma, um mapa de veiculação, que é chamado, de maneira que isso possa ser lido e gerenciado e controlado em termos até de esforço, em que momento eu estou fazendo mais esforço, menos esforço, eu estou saturando, usando demais o meu investimento, quando eu poderia estar usando ele de uma maneira mais equilibrada. Os alunos eles vão ter isso na prática, sem precisar perder tempo catando coisas de maneira totalmente dispersa, né? Uhum. Então, isso ajudou muito. Foi legal também a gente poder trazer essa contribuição para os profissionais do futuro. E faltam muitas universidades, né? Tem quantas universidades no Brasil hoje? Imagina. São mais de 300. Com publicidade e propaganda são mais de 300. Pô, é um mercado, né? É um mercado e acho que no fundo, mais até do que qualquer visão de receita, etc. Mas é uma contribuição que a gente pode dar que talvez nós, como alunos, gostaríamos de ter tido, né, durante o nosso tempo de universidade. Né? E me conta uma coisa, essa questão de canais Fast, né? A gente estava falando de que é um mercado muito grande, e isso eu estou me juntando aí à Media Trade, né, para a gente fazer um trabalho juntos, né, de canais Fast, né, criamos aí uma vertical adicional a todas essas que a gente já comentou, que é o canal do anúncio, o canal do mídia, o white label, as universidades. A gente agora cria essa divisão do Fast, né? Trabalho dedicado, né? Trabalhar dedicadamente essa, vamos dizer assim, uma nova mídia, né? Uma nova maneira de comprar a mídia, uma nova maneira de enxergar um público, como a gente já comentou, como foi com a TV por assinatura, né? Que teve você como também um dos profissionais que participou dessa nascente, né, da TV por assinatura, que pôde lançar canais, né, TV por assinatura dentro do universo Fox,
Então, pô, você é um professor disso, você tem isso no seu histórico, e é aí que a gente une os aprendizados tecnológicos com o entendimento de mercado e outras coisas, e passamos a viabilizar, por que não, mirando já os próximos anos aqui, viabilizar aquilo que está acontecendo como um fenômeno já nos Estados Unidos. O Brasil, se eu não me engano, está projetado para ser o terceiro maior mercado em audiência de canais FAST. Seria isso? Isso. Atrás dos Estados Unidos e Inglaterra. Não é? Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. E tudo caminhando também com as novas iniciativas no setor de televisão 3.0 no Brasil, que vem tendo uma atenção especial da Secretaria de Comunicação, na verdade, de telecomunicações no Brasil, né? O governo dando uma atenção para isso também, porque é uma realidade. Por incrível que pareça, nós temos muita gente no celular, mas o consumo de conteúdo na tela da televisão em casa, ele continua muito relevante, inclusive com mais de 70% do consumo assistidos de YouTube pela tela da televisão. Não é? Foi uma virada, né? Acabou de virar, né? Passou a ser mais assistido pela TV na sala, tela grande, do que pelo celular, né? E veja, não tem tanto a ver com tecnologia, tem a ver com a convergência de aparelhos e jornadas e hábitos para que, no fundo, a gente olha e fala, não, a TV não morreu ou não vai morrer, ela está passando por uma transformação. Se até hoje nós temos uma audiência relevante, importante, inclusive qualificada, lendo jornal e revista em papel, impresso. Sim. Mudou muito. A notícia mais aprofundada está lá, né? Exatamente. Na mídia, na mídia social, nesse consumo, a gente vê a notícia resumida, rápida, né? Agora, se você quer se aprofundar, tem que ir para o papel, tem que ir lá para... E outras questões conjecturais. Os artigos pela toda no impresso. A extensão. E as questões conjunturais. Porque você pega a conjuntura de saúde. Ora, quanto tempo os olhos expostos na tela? Numa tela com uma certa luminosidade. Lógico, quem lê muito no papel também pode ter vista cansada, acontece, mas não vou nem entrar num assunto que eu não domino, mas vamos entender que tem hoje, nessa nova configuração de opções de consumo, de informação e de conteúdo, entretenimento, etc., existe uma mídia para cada perfil, para cada momento, para cada jornada. Você fala que a TV não morreu mesmo, vai muito longe. A gente falou de assim, por cima da TV 3.0, né? 3.0 vem aí com uma infinidade de possibilidades, né? Eu também acho que não é uma coisa assim imediata, muito rápida, mas em algum momento isso vai virar como todas as outras tecnologias acabaram virando. E também a gente não falou muito da TV RO, né? Da TV que era antiga parabólica, que a gente fez uma reunião super interessante, né? Na Speedcast, né? Verdade. Foi muito interessante, a gente aprendeu bastante coisa sobre TV RO. Tivemos uma aula com os nossos amigos da Speedcast, é verdade. E aí a gente vê que é um tipo de televisão que vai aonde não vai a internet, onde não vai na TV aberta. É verdade. Uma mensagem importante para todo mundo que está acompanhando na Telinha Talk. A internet, como a gente consome nos grandes centros urbanos, ela não é a mesma internet que se consome no Brasil profundo. Tá? Então, quando a gente vai entender mais o contexto de mídias nos rincões do Brasil, tudo muda. Muda o que se pode fazer em termos de mídias exteriores nas cidades, muda horizontal versus vertical, carro de som. A gente tem carro de som na plataforma porque muitas pessoas têm ainda
um costume, um hábito e estão abertas a escutar o carro de som passando ali no bairro residencial. Cidades pequenas. Cidades pequenas. Vejam, a televisão digital, não vamos nem falar da TV inteligente com o streaming, eu vou ali assinar uma Netflix, um Amazon Prime. Isso está distante para muitos brasileiros. O alcance da TVRO, que você está dizendo, né, Gustavo? Ele chega a 16 milhões de domicílios. 16 milhões de domicílios, se a gente adotar... Não é pouca coisa, é muita coisa. Não é pouca coisa. Se a gente adotar o múltiplo mágico de 3, já estamos falando com quase 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros é quase um quarto da população. A TV por assinatura, que conheço bem, ela chegou no auge ali a quase 20 milhões, né? De domicílios. De domicílios. Hoje, infelizmente, caiu muito, né? Uma substituição, mas veja, o hábito continua, né, Gustavo? Porque... Mas é muito falada ainda, ela tá... É muito falada. Ela também é uma precursora ou também uma lançadora de costumes. Esportes como o futebol americano, para determinados perfis da população. Isso tudo aconteceu por causa da TV por assinatura. Também consumos de séries, determinados tipos de séries. As séries totalmente. Né? Totalmente. O hábito de assistir séries veio lá. Hoje, quando a gente escuta do nosso time, a gente tem talentos no nosso time jovens falando eu não assisto televisão. E o que você assiste? Eu tenho visto uma novela coreana, uma série isso. Opa, as novelas, elas começaram desde o rádio. Novela também está passando desde o rádio, uma nova tendência, né? Mas ela rádio, televisão, e agora, inclusive, sendo gravadas no formato vertical. Tá, né? Isso que eu ia comentar com você, que as novelas no formato vertical agora estão ganhando muita importância. A Globo está olhando, né? Está produzindo. Muitas pessoas estão começando a entender que essas novelas verticais são as que conversam muito melhor com o celular e também, além do formato vertical, elas têm uma duração menor, né? Ela tem episódios mais curtos, ela tem mais episódios do que uma série normalmente tem, né? É muito interessante isso. De certa maneira, a oferta de conteúdo se adaptando aos hábitos e, em outros momentos, ela interferindo ou, na verdade, criando os hábitos. Ela causando uma mudança nos hábitos sempre, e fazendo com que esse público tenha um novo comportamento. E é mais uma opção diferenciada... Influenciando. E é mais uma opção diferenciada que os marqueteiros vão ter para colocar suas marcas também, né? É verdade. Também... Eu trago aqui uma última, um aporte à nossa conversa que tem a ver muito com... Estava falando aqui que, às vezes, o meio influencia, né, o comportamento, o conteúdo influencia o comportamento. Os próprios influenciadores que nós conhecemos nos últimos anos também estão passando por uma nova fase de adaptação. Os ganhos com as plataformas, para quem é criador de conteúdo, estão mudando. O custo do investimento no online está mudando. Tudo está tornando o mercado um pouco mais seletivo. Seletivo porque você vai precisar pensar mais, você vai precisar eventualmente alocar um pouco mais de recurso, otimizar ele melhor no online. E quando você olha o tradicional, ele também vem ficando online. Com o que não dá para ficar online, também vai ter ali uma audiência específica que, para se alcançar, vai depender de um trabalho técnico. E é aí que a gente faz com que as nossas soluções elas facilitem isso para o anunciante, para a agência e para o veículo, para que todos possam conviver com essa transformação, essa metamorfose contínua de maneira harmoniosa e buscando sempre o quê? Otimização. Usar melhor o tempo, usar melhor as pessoas, o intelecto e, logicamente, todo mundo sair ganhando junto. É isso. Muitas inovações aí no nosso mercado de mídia, nessas
plataformas todas que estão surgindo. Então, muito interessante, foi muito bom o nosso papo. Gostei muito, acho que meus amigos mídias precisam todos assistir isso daí para entender um pouco mais do que é a Media Trade, o que a Media Trade faz, porque eu acho que é realmente uma plataforma que tem muito, muito a agregar no trabalho do planejamento, das campanhas, enfim, desse nosso meio. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de a gente trazer um pouco, né, do que está acontecendo nesse mercado, que tem ampliado muito o leque de opções. A gente usa o termo, né? Tem se fragmentado, as audiências são fragmentadas. Então, tem para todo gosto. Só que isso também traz o quê? É mais difícil, é uma missão mais desafiadora encontrar a mídia certa. E, para isso, as nossas plataformas estão ajudando. E, cada vez mais, a nossa missão é essa. É contribuir para que marcas, agências e veículos de comunicação possam fazer negócios de uma maneira mais fluida e mais precisa. Boa. É isso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer na Telinha Talk. Eu vou dizer aqui para os nossos espectadores, né, que na Telinha Talk, falando de comunicação, vai vir aí a cada 15 dias. Vou trazer convidados aí do nosso mercado. E obrigado por assistirem e até a próxima.